Olá, seja bem-vindo à nossa segunda aula de programação neurolinguística. Você acompanhou a primeira, onde nós falamos um pouquinho para você o que é a PNL, como surgiu, o que ela faz. E a partir dessa aula nós vamos começar então a passar as nossas ferramentas de PNL. Parabéns você que está acompanhando esses conteúdos e eu gostaria muito de ouvir de você o que esses conteúdos têm feito na sua vida. Se você tem aplicado, se você realmente gosta desse conteúdo, eu gostaria que você comentasse sempre que terminar as aulas o que você achou daquele conteúdo e etc. Outra coisa também que eu gostaria de pedir para você é duas coisas. Você se inscrever no nosso canal aqui do YouTube e você seguir a gente lá no Instagram, que é Fraternidade_Homens de Poder. Porque assim você vai poder acompanhar alguns conteúdos que não é enviado no grupo, você só acompanha lá. Então segue a gente e se inscreva aqui no canal. Agora vamos para a aula de hoje. Bom, na aula de hoje, nós vamos começar então a fazer uma exploração da nossa mente. Nós vamos começar a entrar em alguns caminhos que talvez até os dias de hoje eram desconhecidos para você. Nós vamos começar então a trabalhar com o cérebro, a parte neuro do cérebro, aonde nós podemos modificar algumas experiências ruins que nós passamos. Eu tenho certeza que ninguém aqui que está me assistindo teve uma vida assim 100% feliz o tempo inteiro, que nunca passou por dificuldade, nunca passou por problema. Eu sei que é muito difícil ter alguém que nunca passou por dificuldade me assistindo nesse momento. Eu tenho certeza também que existe sempre aqueles comportamentos que você gostaria de mudar, que você gostaria de alterar, não é mesmo? Tem sempre aquelas coisinhas, talvez na sua personalidade, que você talvez não goste, que você gostaria que fosse diferente. Talvez você tenha uma pessoa que tem um hábito de sentir medo quando você deveria ter coragem. Talvez você é uma pessoa que também você tem algum comportamento que é maléfico para você, como fumar, por exemplo, que é um comportamento maléfico. Você talvez é uma pessoa explosiva, estourada, você não consegue conter ali os seus ânimos, né? Você não consegue conter ali quando você fica chateado. Talvez você é uma pessoa também que você fica triste com muita facilidade. Basta alguém falar alguma coisa para você e você já se sente mal e aí aquele dia para você acabou. Então, eu quero que você analise agora quais são os comportamentos que hoje estão presentes na sua personalidade e que você não gostaria mais de ter eles. A ferramenta que eu vou ensinar para você hoje, tanto para você que não é terapeuta, você que não atua na terapia, tanto para você que também já é terapeuta, você que é psicólogo, você que, enfim, atua de alguma forma ajudando pessoas, como eu sempre falo, essa é uma ferramenta, assim, ao meu ver, espetacular. Embora seja uma ferramenta iniciante da PNL, né, ali é uma ferramenta que se aprende ali logo nos primeiros módulos da PNL, mas é uma ferramenta muito forte e muito poderosa. No caso do terapeuta, essa ferramenta aqui pode muito bem acelerar o seu processo de tratamento com uma pessoa. E o legal é que com uma ferramenta como essa daqui, você não precisa nem saber exatamente a causa do problema daquela pessoa. Então imagine que a pessoa chega para você e diz o seguinte: olha, eu me sinto triste. Geralmente a gente quer saber o porquê a pessoa está se sentindo triste, né? A gente quer lá vasculhar, saber o que está levando a pessoa a se sentir triste. Com essa ferramenta aqui não, basta eu identificar o que está naquele presente momento na mente da pessoa e aí eu começo a manipular como aquele cérebro, como o cérebro daquela pessoa está visualizando as imagens, os sonhos, os sentimentos. E assim eu consigo então retirar da vida daquela pessoa aquele sentimento de tristeza. Então é uma ferramenta muito poderosa, certo? Que pode ser usado também aí, caso você precise, na sua vida. E você que nem é terapeuta, você pode aplicar na sua vida também. Vai ter aquele momento em que você tem um medo de alguma coisa, em que você também se sente triste, e você vai poder pegar essa ferramenta e aplicar também na sua vida. A ferramenta que eu vos falo é as submodalidades da programação neurolinguística. As submodalidades nada mais é do que mexer na estrutura de um pensamento. Todo pensamento ele tem uma estrutura.
ela é formada por três coisas: imagens, sons e sentimentos. Todo pensamento que você tem, ele é composto por essas três coisas: imagens, sons e sentimento. Dentro da psicologia, nós temos um pressuposto que diz o seguinte: pensamento gera sentimento e sentimento gera comportamento. Pensamento gera sentimento e sentimento gera comportamento. Quando você se sente triste, por exemplo, você não está andando na rua e de repente você cai uma tristeza na sua cabeça. Para que você se sinta triste, é preciso que você tenha um pensamento. Porque aí você vai começar a se sentir daquela forma, vai começar a se sentir triste, para aí depois você ter um comportamento, que é chorar, enfim, ficar para baixo, ficar de mau humor. Mas tudo começa com um pensamento. Então nada acontece na sua vida sem que você crie primeiro. Por exemplo, uma pessoa, para ela poder se sentir triste, ela teve um trabalho para criar aquele sentimento de tristeza. Ela teve esforço para criar aquele sentimento de tristeza, porque ela teve que buscar uma memória do passado, ela teve que projetar essa memória, ela teve que transformar essa memória num sentimento, desse sentimento ela teve que transformar ele num comportamento, ou seja, ela trabalhou duro para criar a tristeza dela. Por mais que ela não se deu conta disso, mas ela trabalhou para criar essa tristeza dela. E se nós pegássemos o mesmo padrão que uma pessoa usa para criar uma tristeza e usássemos esse mesmo padrão para criar o contrário, para criar um sentimento de satisfação, de alegria, por exemplo, é claro que funcionaria. Então, a nossa mente ela é fantástica. Eu gosto de dizer que a PNL ela é um manual do cérebro. Ela explica como o cérebro funciona. E o nosso cérebro, então, ele trabalha com pensamentos. E esses pensamentos eles são formados desses três elementos que eu te passei: imagem, som e sentimento. Ora, uma vez eles sendo imagem, som e sentimento, eu posso manipular esses elementos e assim me sentir do jeito que eu gostaria de me sentir. Lembra que eu disse para você na aula passada que a nossa mente ela é como se fosse lá um diretor de cinema que controla o que você vai ver na cena, que controla se você vai sentir alegria, se você vai sentir medo, se você vai sentir raiva, né, daquele personagem. Então, da mesma forma é a nossa mente. Você controla tudo. Agora, como você faz isso? Bom, aí entra as submodalidades. Então, as submodalidades, elas nada mais é do que os detalhes da experiência. Nada mais é do que você modificar os detalhes da experiência para então você mudar a forma como você se sente ou a forma como você reage àquela experiência. Mateus, você ainda está falando um pouquinho difícil para mim entender. Me explica melhor. Vamos lá então. Eu quero que você lembre-se do dia em que você caiu na rua. Eu quero que nesse momento, eu tenho certeza que quase todo mundo já tomou um tombo daqueles na rua. Eu quero que você lembre do dia que você caiu na rua. Isso, se você precisar fechar os olhos, pode fechar, fica à vontade. Mas eu quero que você se lembre com perfeição do dia que você caiu na rua. Agora eu quero que você lembre daquelas pessoas que viram você cair. E talvez elas não contaram para você, e não foi na sua frente, mas elas deram risadas de você, por você ter caído na rua. Perceba que quando você se lembra dessa cena, você tem um certo sentimento dentro de você. Um pouco de vergonha, um pouco de tristeza. Você tem algumas reações mistas dentro de você nesse momento. Muito bem. Agora, eu quero que você visualize bem esse pensamento que você está tendo, essa lembrança que você está tendo de você caindo na rua. Isso. Enquanto você está aí criando o seu sentimento de vergonha e tristeza, eu quero que você pare e preste atenção nos elementos que tem nesse pensamento. Qual o som que você ouve? É o som das pessoas dando risada de você? É o som das pessoas comentando alguma coisa? Talvez você nem chegou a ver elas comentando, mas você criou esse som na sua cabeça. Agora eu quero que você preste atenção na cena que você vê. As pessoas cochichando umas com as outras, as pessoas tampando a boca para dar risada. Qual que é a cena que você tem na sua cabeça? Muito bem, agora nós vamos aplicar as submodalidades, vamos manipular essa cena. Eu quero que você agora, nesse momento, você saia do seu corpo, isso. No seu pensamento eu quero que você imagine que você está saindo do seu corpo
e você está sentado agora numa sala de cinema. Você está nesse momento imaginando que você está sentado numa sala de cinema. E eu quero que você imagine que na sua frente existe uma tela enorme de cinema, né? Aquelas telas muito grandes, aonde você está assistindo a cena de você tropeçando e caindo na rua. Agora, eu quero que você imagine que você tem nas suas mãos um controle remoto e você tem o poder de controlar tudo o que acontece nessa cena. Eu quero que você agora, primeiro, identifique qual a sensação de 1 a 10, né? De 1 a 10, qual a sensação ruim que você sente, qual a intensidade dessa sensação. Imagine que seja um 8, um 9, porque você está imaginando as pessoas rindo de você, você pagando mico, enfim, talvez você se machucou, você está sentindo a dor ainda e tal. Agora eu quero que você pegue esse controle que está nas suas mãos e você coloque, você volte à cena, certo? Do mesmo jeito que você volta uma fita, você volta um filme, quero que você volte à cena, imagine você voltando à cena, e agora eu quero que você coloque essa cena de você caindo, eu quero que você assista ela agora em câmera lenta. Então você está em terceira pessoa e você está assistindo você cair, só que em câmera lenta. Só que ao invés de você estar assistindo e não ter som nenhum, eu quero que você imagine uma música bem engraçada enquanto você cai. Isso, imagine uma música de circo, por exemplo, uma música bem engraçada. Isso, agora eu quero que você, após adicionar essa música engraçada no fundo, eu quero que você suba o volume dessa música ao máximo. Imagina agora você caindo em câmera lenta e essa música de fundo tocando, essa música de circo. Muito bem, se você está de olhos fechados, agora pode abrir os olhos e olhar para mim. Você reparou que quando você assiste a cena de você caindo, né, você indo lá e se esborrachando no chão, você se sente mal. Mas quando você se desassocia de você e você senta numa sala de cinema e você começa a assistir em terceira pessoa, aí você imagina que você coloca esses elementos que eu falei, você em câmera lenta, você coloca uma música engraçada no fundo, você para de ver essa experiência como algo tão ruim assim. Você começa até a se brincar, a achar graça disso que aconteceu. Você começa a dar risada de você mesmo. Então, quer dizer, você pode mudar uma experiência ruim que aconteceu com você mexendo nos elementos, mexendo em como você está, em como ela está sendo representada na sua mente. Eu posso muito bem sanar, tirar o medo de uma pessoa de barata, por exemplo, mexendo na forma como ela vê a barata. Por quê? Porque quando uma pessoa, por exemplo, tem fobia de barata, ela tem medo de barata, é claro que a barata vai sempre ser maior na mente dela. Na mente dela, essa barata ela tem, sei lá, 8 patas. Na mente dela, essa barata faz sons, né, aquele som de asa de barata e tal. Ela imagina aquela barata com dentes, ela imagina aquela barata mordendo ela, enfim, fazendo alguma coisa ruim com ela. Então, na cabeça dessa pessoa, essa barata é um monstro enorme. Só que a gente sabe que na realidade é um inseto desse tamanhozinho. Então, o que acontece? Você cria esses sentimentos e essas sensações. Como que eu resolveria esse problema? Primeiro, eu peço para a pessoa diminuir o tamanho dessa barata. Então a pessoa imagina ela diminuindo. Primeiro você identifica, eu identifico de 1 a 10 o quão essa pessoa tem medo. A maioria das pessoas fala, nossa, eu tenho 9, eu tenho 8, eu tenho 10 até. Então eu peço para as pessoas diminuírem o tamanho dessa barata e deixar do tamanho de uma moeda. Elas então fazem isso, você diminui o tamanho dessa barata e ele fica lá, do tamanho de uma moeda. Aí depois eu peço para as pessoas retirarem toda a cor dessa barata. Porque no seu pensamento existe uma cor, certo? Então tá lá colorido. Então eu peço para as pessoas tirarem todo o brilho e toda a cor desse inseto, dessa representação que ela tem na mente delas. Ela retirando toda a cor e tá lá, então aquela baratinha do tamanho de uma moeda em preto e branco. Eu peço para as pessoas tentarem ter medo daquilo. Só do fato de eu usar na minha linguagem tentar, automaticamente eu já estou causando no cérebro da pessoa uma estimativa ao erro. Quando eu digo para você, tenta lá fazer isso, eu já estou pressupondo que ela vai errar. Então aqui eu já coloquei uma sugestão para que o cérebro dela entenda o que eu estou dizendo como
eu não devo ter medo ou algo assim do tipo. É igual na hipnose, por exemplo. Quando a gente pede, tente abrir os olhos e você vai perceber que é muito complicado. Então, quando eu falo tente abrir os olhos, eu já coloquei uma sugestão na mente da pessoa para que ela não consiga abrir esses olhos, certo? Claro que tem contexto para a gente fazer isso. A gente não faz isso só para poder achar a pessoa lá tentando abrir o olho. Tem contexto para isso. Aquilo ali é para aprofundar um estado de relaxamento na pessoa. Mas aí a pessoa fala, tente ter medo da barata. A pessoa não consegue, a pessoa até... Aí eu peço para a pessoa, além a barata pequenininha, eu peço para a pessoa, por exemplo, colocar uma saia na barata. Certo? Pega lá, imagina uma saia lá na barata, agora coloca uma musiquinha engraçada no fundo, imagina essa barata dançando pra lá e pra cá com essa saia, agora tenta ter medo dela. Então eu modifico a forma que essa pessoa representa a barata na cabeça dela. Eu tô falando barata porque é um exemplo pequeno, mas isso funciona para coisas muito mais complexas, que eu já trabalhei inclusive. Então você percebe que você constrói a sua representação e usando as submodalidades, você pode então modificar a forma como você registra isso daí. Dentro da PNL nós temos um pressuposto que diz o seguinte, o mapa não é o território. O mapa do Brasil, ele não é o Brasil, ele é uma representação do Brasil. A maquete de um prédio, quando você vê lá a maquete de um prédio, ela não é o prédio, ela é uma representação do prédio. As suas crenças, aquilo que você acredita, a forma como você vê algo, não é exatamente aquilo. É uma forma como você vê aquilo. Então o mapa não é o território. Eu vejo o mapa, e eu vejo o território, eu olho para o território, daí eu crio uma representação desse território e eu vivo dentro dessa representação. A mesma coisa é o mundo. Eu vejo o mundo, eu crio uma representação do que é o mundo para mim e assim eu vivo de acordo com aquilo que eu criei. Imagina o seguinte, você sai daqui agora, certo? Eu não sei de qual cidade você está me assistindo, mas você sai da sua cidade agora, você pega um voo e vai parar lá em Amsterdã. Chegando em Amsterdã, quando você sai do aeroporto, você é assaltado. Passa lá um cara lá e assalta você. Daí você, enfim, desesperado, sai correndo, um carro vem e te atropela. Você vai parar no hospital. Daí você fica 30 dias de cama, lá em Amsterdã, no hospital. Quando você recebe alta, você volta para o aeroporto, pega um avião e volta para o Brasil. Agora imagine outra pessoa que sai da mesma cidade que você. Ela pega um avião e desce em Amsterdã. Chegando lá, essa pessoa saindo lá do aeroporto, tem uma limusine esperando ela. Daí ela entra dentro dessa limusine e ela faz um tour pela cidade. Ela conhece os melhores lugares de Amsterdã. Ela vai no melhor restaurante que tem em Amsterdã. Daí ela vai e conhece aquela ponte famosa que tem lá em Amsterdã. Ela faz um tour, enfim. E para acabar de completar, chega lá, ela faz um grande amigo, ela encontra uma pessoa lá muito especial, certo? Imagina então que essa pessoa chama ela para fazer algum tipo de negócio e eles abrem um negócio juntos lá, uma empresa juntos, e eles prosperam, começam a ganhar muito dinheiro. E aí essa pessoa depois resolve voltar para o Brasil. Essa pessoa fez um tour por Amsterdã, conheceu os melhores locais, ainda conheceu um amigo que chamou ele para entrar de sociedade em alguma coisa, abriu uma empresa e ficou muito bem de vida. Aí eu te pergunto, se você for conversar com essas pessoas, com as duas pessoas, elas vão ter visões bem diferentes de Amsterdã. Uma vai falar, meu Deus, Amsterdã é um lugar muito perigoso. E o trânsito, então, que lugar violento, as pessoas não sabem dirigir e tal, tal. A outra vai falar, nossa, Amsterdã é o melhor país, a melhor cidade da Terra. Holanda é o melhor país que existe. Eu amei a cidade. Então nós temos duas pessoas que foram para o mesmo local e, engraçado, saíram também do mesmo local. Só que as experiências que cada uma teve ditou o que ela iria representar daquele local. A representação que elas têm de Amsterdã não é Amsterdã, é a representação que elas têm. Então, a vida está acontecendo o tempo inteiro. O mapa não é o território. A representação que você tem do território não é o território. Eu quero que você entenda isso.
E se você tem uma representação, e dentro da PNL a gente também não diz que tem uma representação certa e outra errada, são simplesmente representações. Se você está tendo alguma que você não goste, é só você mudar ela. E tá aí as submodalidades para te ajudar a fazer isso. Então você tem ela, eu quero que você identifique os seus padrões, eu quero que você identifique agora se você possui alguma crença negativa que te bloqueia, certo? Até terapeuta, viu? Eu vou dizer para você que muitas das vezes a gente trabalha com as pessoas e a gente não olha para nós, né? Então nós estamos ali tratando pessoas o tempo inteiro e não tomamos cuidado quando pensamos que não estamos lá com uma crença limitante dentro de nós. Como que pode isso, né? E acontece. Então eu quero que você analise isso daí agora. Veja se você não está tendo representações erradas sobre aquilo que você considera impossível na sua vida ou sobre aquilo que você acha que você não pode fazer. Se eu falar para você, olha, amanhã, daqui a 10 anos, você vai ser o próximo milionário da sua família. O que essas palavras que eu falei representam para você? Se soa como algo, até parece, impossível, então você pode mudar essa representação que você está tendo. Porque enquanto você não fizer isso, você não vai poder chegar aonde eu falei para você. Então a representação que você tem vai ditar o que você vai acreditar e o que você não vai acreditar. Então comece a usar as submodalidades. É claro que uma aula sobre submodalidades eu levaria mais ou menos 3 horas para passar para você. Então eu resumi de forma resumida e estou passando aqui. Então existem as submodalidades visuais, existem as submodalidades sinestésicas e existem as submodalidades auditivas, que é som, sentimento, imagem. Então comece a brincar. Literalmente brincar ali com as suas lembranças, por exemplo, com as suas memórias. Do mesmo jeito que eu fiz com a barata, do mesmo jeito que eu ensinei você a fazer com a cena de você caindo. Talvez você tenha uma cena na sua cabeça da pessoa que você é casada hoje falando algo para você que você não gostou. E aí você guardou isso com você e você traz isso esse tempo todinho. E por mais que você conviva com a pessoa, você está sempre lembrando do que a pessoa falou para você um dia. Eu quero que você comece a voltar nesse momento que essa pessoa disse isso e comece a manipular o que estava acontecendo naquele momento. Começa a imaginar que essa pessoa, quando ela estava falando isso para você, coloca um nariz de palhaço nela. Coloca um chapéu de palhaço. Agora imagina ela de roupa colorida e ela falando para você, olha, você é isso, você é aquilo outro. E tente levar essa pessoa a sério. Seu cérebro não vai conseguir levar a sério. Então ele vai começar a ver isso daí como algo engraçado, um fato engraçado que aconteceu. E coloca uma musiquinha lá de fundo lá, também engraçada para ajudar. Então você percebe que quando você faz essas coisas, você modifica experiências na sua vida. Só que você sabe por que as pessoas mesmo assim continuam sofrendo? Porque as pessoas não param para estudar isso. Como eu disse na primeira aula, as pessoas sabem muito bem como funciona o smartphone delas, mas elas não sabem como funciona a mente delas. E você está no caminho certo, você está parando aqui para estudar como funciona a sua mente. E um pouquinho da minha experiência eu estou aqui passando para você. Bom, pessoal, a aula de hoje foi sobre submodalidades, para não ficar muito longa, porque eu sei que aulas muito longas é ruim para assistir, né? Porque é um conteúdo pesado PNL, eu tento passar aqui do melhor jeito possível, mas é um conteúdo pesado, é técnico PNL, certo? Então, para não ficar muito longo, essa é então a pauta submodalidades. Na nossa próxima aula eu volto com mais ferramentas para você. Então comente aqui o que você achou, se alguma coisa não ficou muito claro, eu vou responder você, eu vou te ajudar no que for preciso, tá bom? E qualquer coisa você pode procurar o administrador do grupo também, que ele vai estar trazendo suas dúvidas até a mim. Eu fico por aqui hoje e eu te vejo na nossa próxima aula. Não falta não, hein? Até lá.